Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no canal. Hoje nós vamos aprender a somar números inteiros. Vamos trazer nesse vídeo detalhes sobre a adição, que é uma operação básica, fundamental, elementar da matemática. Você sabe construir subtrações a partir da adição? Hoje eu vou mostrar para você como fazer isso. Vamos para a aula, pessoal? Ok, pessoal, continuando então o estudo dos números inteiros, essa é a nossa quarta aula. Hoje nós vamos falar sobre a adição e, para começarmos, vamos então trazer a notação, de que forma pode ser escrita essa adição. Nós temos duas formas, a simplificada e a forma detalhada, ok? Todos os exemplos que eu vou trazer aqui a gente vai resolver ainda nesta aula. Então, observe a forma simplificada. O primeiro exemplo, menos 3 mais 5. Como é que a gente escreve isso na forma extensa, na forma detalhada? Nós colocamos parênteses ali entre os dois números e o sinal de mais, representando a adição. Então, você está somando ali menos 3 mais o mais 5, tá bom? Você deve enxergar desta forma aí. Quando você vê a simplificada, você já tem que bater o olho e dizer, ó, ali tem um sinal de mais entre os dois números, tá bom? Olha só. Próximo exemplo, menos 9 mais 4. Como é que eu devo enxergar isso? Menos 9 ali entre parênteses, o sinal de mais e o número mais 4 também ali entre parênteses. Você tem a forma detalhada, extensa da representação dessa adição. Outro exemplo, nós vamos ter 5 mais 3, bem tranquilo. 5 é positivo, somado a 3 positivos. Ali a gente tem o sinal de mais entre eles dois, tá bom? Entre esses dois números positivos. O que não é muito comum, você enxergar, por exemplo, aqui, ó, menos 2, menos 4. Isso aqui é uma adição. É uma adição de dois números negativos. Observe como é que a gente escreve essa representação. Então, menos 2 mais o menos 4. Observe ali o sinal de mais entre os dois. Na simplificada, esse sinal de mais não aparece. Ok? Vamos lá. Próximo exemplo. 3 menos 5 mais 2. Aí aqui você já deve estar craque, já deve estar enxergando aí a detalhada. Mais 3 mais o menos 5 mais o mais 2. Ali os parênteses, separando os números. Eu trago o sinal desses números dentro do parênteses, tá bom? E o nosso último exemplo, nós vamos ter ali menos 5, menos 6 mais 9, que na forma extensa, detalhada, fica escrita desta forma, menos 5 mais o menos 6 mais o mais 9, ok? Então, o que é mais comum? A gente enxergar por aí nos problemas o que é a forma simplificada. Para que a gente possa resolver esses problemas, a gente vai utilizar o método do saldo e dívida. Ou melhor, do crédito e da dívida. Então, quando você vê na adição um número positivo, ele vai representar para a gente crédito em dinheiro, ou seja, a gente vai ter dinheiro para quitar uma dívida. E quem vai representar a dívida para a gente vai ser o número que tem sinal negativo. Então, quando nós tivermos um número positivo, nós temos crédito. Quando a gente tiver um número negativo, na adição, a gente vai ter o quê? Uma dívida. Perfeito? Vamos então ao primeiro exemplo. Nós temos então ali menos 3 mais 5, e aí eu vou trazer um detalhe para você. Para ficar bem fácil de nós enxergarmos essas adições, eu vou colocar moeda verde para representar o nosso crédito e moedas vermelhas para representar a nossa dívida. Então ali eu estou devendo R$3. A nossa dívida é de R$3, então moeda vermelha ali para representar a nossa dívida. O nosso saldo positivo, o nosso crédito ali é de R$5. Então 5 moedas para representar o nosso crédito. E aí, uma moeda verde vai eliminar uma moeda vermelha, ou seja, nós estamos pagando ali R$1, paga mais um, paga outro real e sobra dinheiro. Quanto sobrou? 2. Ou seja, menos 3 mais 5, o resultado vai ser igual a mais 2. 2 positivo, que você pode escrever também sem o sinal. Nós temos essa faculdade de escrever o número positivo com o sinal ou sem o sinal. Quando ele está sem o sinal, já está subentendido que o número ele é positivo. Tranquilo aí? Bacana. Próximo exemplo, menos 9 mais 4. Novamente, vamos colocar as moedas vermelhas ali para representar a nossa dívida. Então, nós temos ali uma dívida de 9 somada a um saldo de R$4. Ou seja, eu só tenho R$4 para pagar essa dívida de 9. Então, R$4 não paga 9. O que nós vamos fazer? Vamos lá. Entregar o que nós temos, R$4, logo nós vamos eliminar ali somente 4 moedas da dívida, e aí falta dinheiro, ou seja, não tenho dinheiro suficiente para pagar minha dívida. O que a gente tem? Ali um saldo negativo, ou seja,
menos 9 mais 4, eu ainda fico devendo quanto? Fico devendo R$ 5,00. O dinheiro que eu tinha era insuficiente para quitar essa dívida. Logo, a gente fica ainda devendo. Nós entregamos os R$ 4,00, mas nós ficamos devendo ainda R$ 5,00. E logo, como nós ficamos devendo, nós vamos colocar ali como menos 5, ou seja, menos 9 mais 4 é igual a 5 negativo. Ok? Próximo exemplo, vamos lá. O que nós temos aqui? 5 moedas de crédito, então é como se você tivesse R$ 5,00 em um bolso e no outro bolso você tem R$ 3,00. Quando você une tudo isso, você tem o quê? 8. Ou seja, você não tem dívida aqui. Você tem R$ 8,00 e aí você pode dizer que você tem mais 8. Ou se você preferir, escrever sem um sinal positivo, também está correto. Perfeito? Vamos lá. Próximo exemplo, nós temos aqui menos 2, menos 4. Aqui nós temos dívida de R$ 2,00 e temos outra dívida de R$ 4,00. Então, não temos dinheiro nessa operação para pagar a dívida. Ou seja, somando toda a nossa dívida, nós temos uma dívida de quanto? Uma dívida de R$ 6,00. Ok? Observe aqui, não tenho como pagar essa dívida, porque eu não tenho número positivo aqui nessa operação. Então, menos 2 menos 4, isso aqui é igual a menos 6, porque você está somando duas dívidas. Perfeito? Muito bem. Vamos aí a mais um exemplo. Continuando. 3 menos 5 mais 2. Vamos colocar ali as nossas moedas. Ali nós temos R$ 3,00. Agora a gente tem uma dívida de R$ 5,00. E nós temos um saldo de R$ 2,00. Cada moeda verde vai eliminar, ou seja, vai pagar uma moeda vermelha. Então, ali pagamos uma, pagamos outra e outra. E a gente vem e acabou o dinheiro. Mas também não ficamos com nenhuma dívida. Ou seja, o dinheiro que nós tínhamos era suficiente. Quanto sobrou? Sobrou nada. Tá? Então, se não sobrou nada para a gente, qual é o resultado? Isso aqui dá 0. Por quê? A quantidade em dinheiro que nós tínhamos era suficiente para quitar a dívida. Nós quitamos a dívida e não ficamos com nenhum dinheiro. Perfeito? Vamos lá. Próximo exemplo. A gente tem aí menos 5, menos 6, mais 9. E aí, colocando ali a nossa dívida, uma dívida de R$ 5,00. Em seguida, a gente tem uma dívida de R$ 6,00. Tá? E para pagar essa dívida, nós só temos quanto? 9. Ok? Observe que você pode agrupar também a sua dívida. Ou seja, você tem uma dívida de 11. Se você contar 5 moedinhas ali de dívida, com mais 6 moedas de dívida, você tem ali uma dívida de 11. E ali, vamos eliminando. 2 de cada lado, elimina 2 do outro lado. Então, eliminando, sobrou ali uma moeda de R$ 1 para eliminar mais uma. E o dinheiro que nós temos é insuficiente para quitar nossa dívida. Ainda tem dívida? Tem. Quanto? A nossa dívida é de R$ 2,00. E aí será a nossa resposta. Se nós estamos devendo, então a resposta fica menos 2. Menos 5, menos 6, mais 9, então isso aqui é igual a menos 2. Observe que a quantidade em dinheiro que nós tínhamos não foi suficiente para quitar a nossa dívida, por isso nós ficamos devendo ainda R$ 2,00 e aí fica negativo o resultado, menos 2. Perfeito? Bacana, pessoal? Vamos agora falar de agrupamento, que o agrupamento é uma técnica que nós utilizamos para fazer mais rápido essas adições, essas operações com números inteiros. Olha aí, observe o exemplo. A gente tem aqui nesse exemplo números negativos e números positivos, certo? E aí é o seguinte, nós podemos agrupar os números negativos e os números positivos. Agrupar de que forma? Somando as nossas dívidas e somando o nosso crédito. Aqui a gente tem menos 10, a gente pode somar com menos 4, isso dá menos 14. Somando ao menos 2, isso dá menos 16. E somando com menos 1, dá menos 17. Então, nós podemos dizer que nós estamos devendo quanto? Estamos devendo 17. Ou seja, R$ 17,00 de dívida. E quanto nós temos para quitar essa dívida? Nós temos ali 5 mais 7, que dá quanto? Dá 12. Então, nosso crédito é 12 e a nossa dívida é 17. Pagamos a dívida? Não. Entregamos os 12, a gente ameniza essa dívida e fica devendo ainda quanto? 5. Por que ficou negativo? Porque nós temos ali uma dívida de R$ 17,00 e o nosso dinheiro, que era 12, foi insuficiente para quitar nossa dívida. Logo, nós pagamos parte da dívida, mas aí ainda ficamos devendo R$ 5,00. Então, o agrupamento é isso. Você pode somar a sua dívida, você pode somar o seu saldo e traduzir isso em uma expressão só, reduzida. Ali, menos 17 mais 12. E o resultado disso é igual a menos 5, porque nós estamos com débito maior
que o nosso crédito. Perfeito, pessoal? Tranquilo? E agora, vamos praticar. Sempre no final das aulas a gente traz aqui exercícios para vocês praticarem, tá bom? Você pode pausar o vídeo aí. Antes disso, diz aí para mim se você está entendendo, quero saber de você. Comenta aí, professor, entendi, legal, achei a metodologia legal. Eu quero produzir mais vídeos interessantes para vocês aqui. Se você está chegando pela primeira vez, aproveita, vai se inscrevendo para acompanhar os próximos vídeos sobre números inteiros e outros temas que a gente vai trazer aqui da matemática, do ensino médio e também do ensino fundamental. Ok? Vamos então às nossas questões de hoje. Olha aí. Resolva as expressões. Você tem aí 3 expressões, apenas 3 expressões para você resolver. Menos 4 mais 3 menos 5, 15 menos 10 menos 2 e, para finalizar, 30 menos 50 mais 10. Observe aí, o primeiro exemplo a gente vai usar as moedas. Então vamos colocar lá, ali a gente está devendo menos 4 e menos 5. Vamos fazer o agrupamento disso, nós estamos devendo então quanto? Nós estamos devendo ali 9. Uma dívida de 4 somada a uma dívida de R$5, então nós estamos devendo ali 9. Quanto nós temos para pagar essa dívida? Apenas R$3. Então vamos ali eliminar as moedas verdes com vermelhas, sobrou uma moedinha ainda ali, e eliminando a gente sobra o quê? Dívida. Ainda ficamos devendo quanto? Ficamos devendo R$6 ali. E a nossa resposta então é menos 6, ou seja, menos 4 mais 3 menos 5, o resultado menos 6. Confere aí, beleza? Conseguiu acertar? Bacana, vamos lá. Próxima questão, 15 menos 10 menos 2, ali a gente pode agrupar menos 10 e menos 2, porque são duas dívidas, uma dívida de 10 com uma dívida de 2, dá uma dívida de 12. Então, nós temos ali 15, tá? Nós vamos agrupar. A nossa dívida vai ficar 15 menos 12. Resultado, mais 3, porque nós temos ali um crédito de 15 e a dívida é apenas 12. 15 paga 12 e sobra 3. E se sobra dinheiro, o resultado é positivo, porque é crédito, ainda sobrou dinheiro. Próximo exemplo, a gente tem ali, então, 30 menos 50 com mais 10. O que a gente pode agrupar agora? A gente pode agrupar os números positivos, representa o nosso crédito. Então, nós temos ali um crédito de 30 e um crédito de 10, ok? 30 mais 10, então nós temos 40. 40 menos 50. Observe, o nosso crédito é menor que a nossa dívida, então nós vamos ficar ainda devendo. Vamos ficar devendo quanto? Menos 10. 40 menos 50, então o resultado menos 10, porque o crédito é menor que a nossa dívida. Perfeito, pessoal? Bacana? Conseguiu compreender aí? Esse é um método de fazermos as operações, as expressões com números inteiros, tá bom? Muito obrigado a você que ficou comigo até agora e te encontro na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!